Fala pessoal, Guilherme Chinagli aqui. Nesse vídeo eu vou dar 4 dicas que me ajudaram e têm me ajudado a continuar aprendendo a programar, aprendendo novas linguagens, novos frameworks. E se você está iniciando na área, você quer aprender a programar, eu tenho certeza que essas dicas vão ser essenciais para o teu aprendizado. Então, se você já curtiu esse tipo de conteúdo, não deixa de dar o like aqui, compartilha e se inscreva no canal também para receber os futuros vídeos do canal. Então vamos para a primeira dica. A primeira dica é objetivo. Guilherme, como assim objetivo? Primeiramente, antes da gente iniciar qualquer tipo de projeto novo, nós precisamos saber o porquê que nós estamos iniciando aquele projeto. Por que eu quero aprender a programar? Você precisa ter um objetivo claro. E nada mais interessante do que você escrever esse objetivo ou tentar deixar ele o mais tangível possível. Como assim, Guilherme? Me explica, tá? Um pouco confuso. Então, vamos supor que você quer aprender a programar porque você quer mudar de vida, você quer trabalhar da praia, você quer se mudar da sua cidade, quer ir para uma cidade de praiana e quer trabalhar remoto. Você precisa transferir todo esse objetivo de uma forma tangível, ou seja, você pode escrever num caderno mesmo. Eu tenho um planner, né, um caderninho, onde eu escrevo os objetivos que eu quero, tá, para minha vida. Então, toda vez que a gente quiser desistir e não estiver legal naquele dia, é interessante que a gente pode voltar nesse planner, né, nesse caderninho e ler esses objetivos, ou seja, isso dá um ânimo a mais, vai dar um ânimo a mais na hora que você lê o porquê você está fazendo ali, o porquê que você está reservando determinadas horas do seu dia para aprender uma nova linguagem, aprender um novo framework ou aprender a programar. Então é interessante que a gente tenha esse objetivo mais tangível possível. Uma outra dica também é recorte fotos nesse exemplo que eu dei aqui de praias ou um carro que você quer comprar iniciando na área da programação, por exemplo, ou você quer trocar um celular, que seja, o objetivo é teu. Mas recorte essas fotos e coloque elas em algum lugar visível. Ou seja, toda vez que você passar e olhar aquelas fotos, você vai ter um objetivo claro, você vai entender o porquê que você está reservando aquele tempo para aprender a linguagem, aprender a programar. Isso é importante, como eu falei para você, na hora que a gente tentar desistir, tiver aqueles momentos difíceis, né, no nosso dia a dia, na nossa aprendizagem, a gente vai bater o olho nesses objetivos tangíveis, né, esses objetivos claros, e isso vai dar um ânimo pra gente. Então, vamos para a segunda dica. Então, a segunda dica é, tendo esse objetivo claro, você precisa saber que caminho você vai seguir. Então, dentro da programação existem diversos caminhos. Tem a parte de desenvolvimento de jogos, desenvolvimento front-end, back-end, a parte mobile. Então, você precisa fazer uma pesquisa rápida e definir qual o caminho que você quer seguir, tá? E é importante que você tente seguir, principalmente para quem está começando, tente seguir um caminho só. E mais importante que isso, tente aprender uma coisa de cada vez. Como assim, Guilherme, uma coisa de cada vez? Isso é normal, a gente tem muita ansiedade em querer, às vezes, ver o nosso projeto já pronto. Então, eu quero fazer um clone do WhatsApp, então poxa, eu quero aprender a parte do front-end, do back-end, a parte mobile. Só que quando a gente está começando, essa ansiedade acaba atrapalhando a gente. Então, às vezes, eu vejo muitos vídeos aqui, o pessoal recomendando já começar por uma área, né, ou front-end, back-end, e às vezes a gente esquece de falar da lógica de programação. Para quem está iniciando, é importante a lógica para dar esse pontapé inicial. É claro que eu particularmente acredito que a gente consiga aprender, desenvolver lógica de programação durante o aprendizado ali de uma linguagem de programação, tá? Não é um pré-requisito, mas é interessante se você quiser começar por lógica de programação. Mas a ideia dessa dica é comece e mantenha em uma coisa só. Então, se você está aprendendo front-end, por exemplo, aprenda lá o HTML, né, do desenvolvimento web ali, aprenda HTML, CSS, depois o JavaScript. Não queira aprender duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Aprender o back-end ali em PHP e misturar a linguagem, o HTML, CSS, isso vai trazer uma confusão na tua cabeça
E no final das contas, pessoal, uma coisa que eu vou até deixar aqui nessa segunda dica aqui, é que não existe uma linguagem importante, mas isso daí é um tema para um segundo vídeo, tá? Tentem aprender a lógica da linguagem, essa é a parte mais importante, tá? E não em si a linguagem, tá? A linguagem ela é só uma ferramenta para a gente conseguir solucionar os problemas ali dos nossos clientes, que seja, tá bom? Então, vamos para a terceira dica. Pessoal, a terceira dica é a seguinte: nós precisamos viver a programação. Poxa, Guilherme, como assim? Eu não entendi nada. Vou te dar um exemplo. Quando você está tentando aprender uma linguagem nova, um inglês ou um espanhol, italiano, francês, que seja, você não tenta vivenciar tudo aquilo? Você já não viu o pessoal dizendo que facilita muito quando a gente vivencia a linguagem? Então a gente pega o nosso celular, muda as configurações tudo para inglês, pega o nosso notebook, muda tudo para inglês, começa a fazer as nossas anotações do dia a dia em inglês, começa a tentar pensar em inglês. Cada objeto que a gente olha, a gente começa a falar inglês. Por quê? Porque a gente tende a respirar a linguagem, né, o inglês, né, no caso desse exemplo. Isso vai facilitar com que a gente consiga imergir na linguagem. E é a mesma coisa quando a gente está aprendendo a programar, né? Se a gente está aprendendo uma nova linguagem, né, o nome diz linguagem, a gente precisa, né, tentar imergir nela. E como é que a gente faz isso, Guilherme? Tá? O mais interessante é que você, ao invés de reservar o seu final de semana para estudar 4, 5, 6 horas na área de programação, o mais interessante é que você divida esse tempo todos os dias. Então, nem que seja em meia hora do seu dia, 40 minutos, isso é importantíssimo, isso vai fazer muita diferença, porque você vai estar vendo, né, todo o dia um pouquinho daquilo que você está estudando, do que você está aprendendo. Isso faz muita diferença porque a gente começa a imergir naquilo que a gente está aprendendo, né? Eu estou dando exemplo aqui, se a gente está aprendendo uma nova linguagem de programação ou um framework, que seja, tá? Então a gente tem que tentar fazer aquilo ali, fazer parte do nosso dia a dia, tá bom? Então vamos para a quarta dica aqui. Então a quarta dica é o seguinte, pessoal: se comprometa. Guilherme, como assim se comprometa? A melhor coisa para fazer a gente sair da inércia é a gente se comprometer. Então, se você é aquele cara que procrastina, né? Aquela pessoa que começa a imaginar que, não, na segunda-feira tudo vai ser diferente, eu vou pegar o livro que eu tenho aqui, eu vou pegar o curso que eu tenho comprado aqui, eu vou começar a estudar 4, 5, 6 horas, chega na segunda-feira e sempre acontece alguma coisa, sempre a tua cabeça prega alguma desculpa para você não iniciar aquele teu projeto novo. Então, a melhor dica, né, para você driblar isso daí é você se comprometer com as pessoas. Então, utilize suas redes sociais ou os seus amigos e se comprometa com eles. Pega o teu Instagram ou o teu Facebook, que seja, ou as pessoas ali do teu convívio ali e prometam, né? Fala, pessoal, eu vou começar aqui um projeto de um mês aqui, ou um curso que eu tenho parado aqui, e nesse curso aqui eu quero aprender a programar, então eu estou me comprometendo aqui que todos os dias eu vou mostrar a minha evolução para vocês. Todos os dias eu vou mostrar algo novo que eu tô aprendendo aqui. Isso é interessante fazer também no Instagram. Isso acaba você também compartilhando e também incentivando outras pessoas. Então, vamos supor que você está querendo aprender JavaScript, né? Então, eu posso vir aqui no meu Instagram e falar que, olha, pessoal, a partir de segunda-feira, então, eu vou estar postando a minha evolução na linguagem do JavaScript. Eu vou compartilhar algumas informações que eu estou aprendendo aqui nesse curso, e isso daí vai fazer o quê? Você vê que é uma via de mão dupla. Você acaba incentivando e acaba também ensinando outras pessoas, né, que vão consumir esse conteúdo teu, e você acaba se comprometendo com o teu público. Então fica muito mais difícil de você tentar criar alguma desculpa e sair desse compromisso, tá? E como dica bônus, né, eram 4 dicas, mas para finalizar aqui a quinta e última dica é a seguinte, pessoal: não existe perfeição. Sabe aquela frase legal assim,
feito é melhor que bem feito. Então, utilizem isso para o estudo de vocês, para o projeto de vocês. Tente fazer sem buscar a perfeição completa, né? Um dos problemas que eu tinha muito é que na hora de eu consumir um curso, eu queria entender todo o curso, etapa por etapa. Então existiam 10 módulos do curso, mais de 100 aulas nesse curso, e toda vez que eu parava em alguma aula e não entendia, eu tinha essa mania de querer voltar no começo ou não querer progredir até eu entender aquela aula. E isso fazia com que eu desistisse no meio do caminho. Primeiro que eu não tinha aquela dica de ter um objetivo claro, então eu não tinha com que eu me apegar e falar assim, não, eu tenho que conseguir porque o meu objetivo é esse. E segundo, porque eu tinha essa mania de querer criar uma perfeição, de que teria que entender de primeira tudo, né? E consumir, sabe, tudo certinho. Então não façam isso, não caiam nesse erro. Se não entendeu aquela parte, anota que não entendeu aquela parte, mas continuem o curso. Sabe por quê, pessoal? É igual quando a gente está lendo um livro. Quem já leu um livro e começou a ler primeira, segunda página, não entendeu, voltou lá para a primeira porque esqueceu o nome do personagem. Já não aconteceu isso com vocês? Tá? Só que quando a gente finaliza o livro, a gente desbloqueia, a gente tem aquela sensação de que deu certo, de que a gente consegue, né? Putz, finalizei um livro. E quando a gente finaliza o livro, a gente entende todo o contexto. E é a mesma coisa também com cursos, né? Chegando no final, com os projetos finais que geralmente tem em todos os cursos, a gente consegue entender o contexto. Às vezes a gente não entendeu aquilo no começo, mas no final fez tudo a diferença, tá? Então, essa é a minha quinta e última dica. Eu espero que vocês tenham curtido essas dicas aí. Me digam se vocês gostam desse tipo de conteúdo, desse bate-papo, dessas dicas. Comenta aqui abaixo também o que vocês gostariam de saber, as dúvidas que vocês gostariam que eu tirasse de vocês. E eu espero que vocês tenham curtido mais uma vez aí. Não esqueçam de compartilhar, me sigam lá no Instagram, @GuilhermeChinagliaDev, eu mostro o meu dia a dia lá como desenvolvedor, além de tirar dúvidas de vocês lá, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!